E aí? Legal. Boa noite Já para todo tomou lanche? mundo. Nossa, eu engoli aquele lanche, estava maravilhoso. O Zé faz um hambúrguer muito gostoso. A gente, de uns tempos pra cá, Ah, ele ter feito hambúrguer, a gente não quer sair para aham, comer. Mesmo porque agora não daria, né? aham. Mas a gente não sai mais para comer em lugar nenhum, assim, para comer hambúrguer, né? Porque ele faz um hambúrguer muito bom. Aham, Aí a gente estava comendo agora. E tá todo aham. mundo comendo ainda, mas eu vim aqui conversar com vocês. Ó, Tô é de aquele tipo uniforme, ó, artesanal? bonitinho. Ó, aí sim, hein? É, Legal, hein? exatamente. Só falta a gente aprender a fazer o pão em casa, porque a gente faz a Aham, maionese, faz o hambúrguer, o Zé compra carne, manda aham. moer e tal. E esses Ó, dias ele deu um pulo no mercado para comprar umas coisas e aham, tem um monte de carne em promoção, né? Acho que os aham, caras não dão conta de vender tudo. E aí ele aham. comprou uma peça de picanha para fazer hambúrguer de picanha. A gente tá muito chique, sabe? Tá chique Mas demais a tava conta, olha só. Tava muito barato. Ele falou que pagou 28 reais, 27 reais o quilo da Tá picanha. bom, hein, Não preço, deve hein? ser aquela picanha, né? Mas para fazer Aham. hambúrguer tá bom pra caramba. Ah, tá ótimo. Ó, o Não pessoal é? tava no esquenta aí, ó, já perguntando quem era a Carla. Eu falei, ah, é da Autismo Legal, que fala Oi, eu sou sobre... Carla. Falei. Se apresenta aí, Carla, fala sobre o seu Eu vou me Instagram. apresentar então. Isso. Legal. Boa noite para todo mundo. Eu sou Carla Bertinha, sou contabilista, advogada, sou mãe de uma criança com autismo e sou uma das criadoras do Autismo Legal, que hoje é o maior site do Brasil que fala a respeito dos direitos da pessoa com autismo. A gente começou como um projeto super despretensioso, na verdade a gente queria simplesmente dividir informações, mas dividir Uhum, informações de uma forma prática, para que os pais pudessem fazer o papel de advogado dos próprios filhos, né? uhum. E um beijo, Cacá amigona, puxa saco. E então isso cresceu muito, assim, a gente ficou muito feliz porque a gente começou a conseguir levar a informação de uma forma simples, com passo a passo, com link, Aham, com um site, com as regras, e um monte de gente começou a ter acesso a informações que antes as pessoas tinham ideia, né? As pessoas achavam, uhum, eu já ouvi falar que a pessoa com autismo tem direito a isso, eu já ouvi falar que a pessoa tem direito àquilo, e aí, mas muitas vezes, se a gente não faz do jeito certo, a gente não uhum. consegue o direito, porque tudo tem regras, tudo, É. né? Uhum, Então, como eu estou muito acostumada com essa coisa de regras, de formulário, de papel, de repartição pública, eu cresci num escritório, né? uhum, Então, desde sempre eu gostei. Falam que as meninas brincam de casinha, eu brincava de escritório, né? A minha época de imposto de renda eu adorava, aham, porque há ano, quando eu era criança, meu pai varava a madrugada fazendo imposto de renda, na máquina de escrever ainda. Eu aham, cresci nesse meio, então é uma coisa que eu gosto muito. Enfim, hoje aham, em dia a gente está aí falando de direitos, falando de é. muita coisa para todo mundo. A Cacá lembrou, inclusive, um dos capítulos do livro Propósito Azul, que é um livro lindo, eu recebi essa semana. Eu vou gravar um Uhum. vídeo falando e tal, mas tem várias pessoas que já receberam o livro e estão falando. Um dos livros, o último, um dos livros não, um dos capítulos, o último capítulo que fala a respeito dos direitos da pessoa com autismo, fui eu que escrevi, fiquei super feliz do convite que a E tá Cacá me ótimo, viu, fez e Carla? Eu tal. vi seu capítulo Você lá, tá viu? bem passo a Putz, passo, ficou assim, muito tá bem legal legal. mesmo. É, tá bem Perguntas e bacana. respostas, né? É legal pra Eu achei caramba. lindo, o livro tá super bonitinho, cheio de. Tá mesclando informações com histórias, né? Então tá bem Uhum, legal. E só gente top, né? Eu me senti mega sim. honrada quando eu fui convidada para participar Quando, desse livro, assim. quando eu olhei na contracapa, eu vi lá, olha, ó, a Carla aqui, é Ó, você fácil pra viu que todo mundo, é chique? chique, é. Muito Falei, legal, mas é caramba. muito bom o livro, viu? Muito, É. muito, muito legal. A gente, quem quiser saber, vai lá no Autistólogos Autismo, que ali tem todas as informações, mas dá para comprar por um monte de sites na internet, tudo. Saraiva, É bem legal. Amazon, é. Exato, é bem legal, tem Isso. bastante coisa mesmo. É, o pessoal aí, eu convidei você para essa live porque o pessoal tá com bastante dúvidas, né, em relação a BPC, porque agora tá mudando, que tá sendo mais informatizado, essa parte Uhum. de auxílio emergencial também, se quem tem BPC tem direito ao auxílio emergencial ou não, como funciona, adiantamento, né, todas essas coisas Legal. aí. Então tá, estão perguntando. O livro é Propósito Azul. Vai lá no perfil do Autistólogos Autismo, que tem todos os detalhes ali, tá bom? Isso. Bom, Uhum. se a turma tá com dúvida,
né? sim. Não se sintam culpados, achando que vocês têm alguma dificuldade em entender as coisas. Uhum, Porque a gente que está estudando todos os dias, cada dia aparece uma novidade. Cada dia está aparecendo uhum, uma novidade, cada dia acontece uma coisa diferente. Eu tô uhum, nesse engajamento aí de estudar e de ir atrás de informações, de levantar todas as informações, principalmente com relação ao adiantamento do BPC. Porque sobre o sim. auxílio emergencial tem muita gente falando. Mas sobre Uhum, adiantamento do BPC, ninguém fala, nem o governo tocou uhum, nesse assunto, né? uhum, Então, eu estou nesse levantamento de dados, a gente está quase que montando um quebra-cabeça, sabe? Então, eu uhum. e mais duas advogadas, a doutora Letícia, que é do perfil Crianças Especiais, e a doutora Uhum. Michele Siqueira, ela Siqueira. também tem o Uhum. perfil aqui, e a gente está falando uma com a outra quase todo dia. Então, muitos de vocês passam informações para a gente joga lá no grupo. Olha, eu recebi essa informação. Não, deve ser por causa disso, deve ser por causa daquilo. Porque assim como vocês, a gente também Uhum. tem pouquíssimas informações. E Sim. mesmo com essas pouquíssimas informações, a gente conseguiu montar toda a lógica da coisa para passar para vocês, mas ainda assim a gente a cada dia vai descobrindo uma coisinha nova. Agora há pouco, não tem nem uma hora, a Letícia mandou para a gente, olha, saiu um vídeo explicando assim, assado. Então, cada Uhum. novidade, esse a gente nem publicou ainda, acho que amanhã vai estar indo para o ar, cada novidade que a gente recebe, cada informação que a gente tem, a gente está passando para vocês. Mas assim como tantas outras pessoas, a gente fica, sabe, comendo por migalhinhas, porque o governo vai divulgando informações de pouquinho em pouquinho. Então tá sendo uma Uhum. loucura mesmo. Beleza, vamos lá. Quer começar com BPC ou quer começar com auxílio? Bom, vamos começar do BPC, né? Porque o pessoal tava indo, indo como fala, lá na instituição, no INSS, né? E agora tá tendo Isso. que fazer tudo online, né? Então tem um 3 meses, Ex né? Exatamente. Antes a gente podia dar entrada pelo meu INSS, site ou Uhum. aplicativo, ou tinha que agendar um horário para fazer no INSS. Só que o INSS Sim. está fechado. Uhum. Então, o governo abriu a possibilidade da gente voltar a fazer a solicitação pelo telefone. Porque há um tempo Uhum. atrás era só pelo telefone, depois eles. Ou melhor, só pelo telefone não. Existia a possibilidade do telefone, depois eles deixaram presencial ou online. Bom, resumo de tudo. Não precise pessoalmente no INSS para solicitar o BPC. Pode ser Certo. feito através do aplicativo ou do site Meu INSS, ou Uhum. então pelo telefone. Certo. Qual a vantagem do site? A vantagem do site é que você consegue acompanhar tudo, você tem acesso a todas as informações. Qual a desvantagem? Que você preenchendo alguma coisa errada, você pode estar passando dados errados para o INSS. Qual a vantagem de fazer pelo telefone? É que um funcionário do INSS te atende do outro lado. Então, ele sabe o que te perguntar. Qual a desvantagem? A gente fica louco para tentar falar com o INSS, né? O número 135 é o custo de ligação local, mas quase todos nós sabemos bem que a gente entra e fica esperando um tempão. É possível falar com eles. Tem milhares de pessoas que estão conseguindo. Mas Ontem sim, eu a fiquei gente meia muitas hora pra vezes tem que falar, mas esperar. consegui. E te É. derrubaram ou você conseguiu falar? Não, não consegui falar, mas demorou meia hora mais ou menos. Então é mais ou É menos esse mais ou tempo menos que a tem que. média que as pessoas têm dito. Agora, Uhum, existe um horário melhor, né? Que é menos rush, assim, menos uhum, movimento, que é logo no comecinho da manhã ou mais para o final da noite. Então, o uhum, INSS, esse atendimento está sendo das 7 da manhã às 10 da noite. Se a gente ligar uhum, logo cedinho ou mais no fim da noite, tem menos gente, a probabilidade de você esperar menos aumenta um pouco. Mas tem esse uhum, trabalho mesmo. Bom, quem tem sim. direito ao BPC? BPC não é aposentadoria, BPC não tem 13º salário, ok? Tem um monte de gente me perguntando isso, BPC não tem 13º. Então não Uhum, esperem porque não tem. O governo está falando que está adiantando 13º, isso é para aposentado, pensionista, quem recebe BPC ou quem vai receber, não tem. Por enquanto não tem e eu imagino que não tenha por mais um tempo razoável. Tá? uhum, Então não é uma aposentadoria, não tem 13º salário e não é herdável. Se a pessoa com BPC, que recebe BPC morrer, o uhum, benefício morre junto com ela. Tá? Não é um benefício vitalício, eu pedi uma vez e vai durar a vida inteira. A gente precisa estar renovando, precisa continuar comprovando as condições para receber o BPC. Se eu conseguir comprovar as condições, que elas continuam, eu posso receber o BPC a vida inteira.
Mas não é que eu peço uma vez e recebo a vida toda como aposentadoria, tá? Então, o que eu preciso comprovar, então? A pessoa precisa ter mais de 65 anos, e é legal a gente saber disso, porque às vezes a gente pode passar essa informação até para avós, pais, enfim. Então, as mesmas regras é para quem tem mais que 65 anos e para pessoas com deficiência. Tendo essas condições de mais de 65 anos ou uma pessoa com deficiência, a gente precisa comprovar a tal da renda familiar. Tem que ser pobre para ter direito a esse benefício. Se isso é justo ou injusto, eu não posso responder para vocês. É assim que a lei diz. Quando a lei mudar, a gente se adequa à nova lei. Ok? Muita gente fica brava, fala, devia ser para todos. Ok, eu também acho que poderia ser para todos. Mas a lei diz que esse benefício é um benefício assistencial. Prestem atenção nesse nome, porque quando vocês vão solicitar o BPC, tem muita gente que está pedindo aposentadoria por invalidez. E não é aposentadoria por invalidez. Aí você pede a coisa errada e fica meses, às vezes mais de ano esperando, e no final é indeferido porque você pediu a coisa errada. Então a gente tem que pedir o benefício assistencial. No meu INSS tem o desenho de uma pessoa sentada em uma cadeira de roda, ok? É este benefício que a gente precisa pedir para pessoas acima de 65 anos, pessoas com deficiência de baixa renda. E aí eu tenho uma notícia boa e uma notícia horrível para passar para vocês. A vida toda, desde que esse benefício foi criado, a renda per capita, renda por mês por pessoa, tinha que ser de até um quarto do salário mínimo. O salário mínimo é 1.045, um quarto do salário mínimo é 252,50. Então, a renda por pessoa tinha que ser de até um quarto do salário mínimo. Aí, em março, teve alteração da lei e foi passado para a renda per capita de meio salário mínimo, que dava 522,50. Só que teve um monte de vai e volta, vai e volta, vai e volta, até que foi parar em juízo e está suspenso esse meio salário mínimo de renda per capita para o BPC. O que significa isso? A gente volta para um quarto do salário mínimo. Ainda tem briga pela frente, mas eu acredito, agora com toda essa reviravolta que aconteceu na saúde, na economia do país e tudo mais, eu acredito que eles vão segurar esse um quarto do salário mínimo durante um tempo. E sim, é provável que o meio salário mínimo comece a vigorar só em 2021. A gente comemorou tanto essa alteração, né, da renda per capita de meio salário mínimo, mas em pouco tempo ela foi derrubada e, por enquanto, volta tudo como estava antes, um quarto do salário mínimo. Então, como que a gente descobre isso? A gente pega quanto todo mundo recebe, lembrando que não entra nessa conta qualquer outro BPC que a pessoa receba, Bolsa Família também não entra na conta. Entra aposentadoria, salário, bico, qualquer renda que você tenha oficial que não seja uma renda assistencial, que não seja um BPC, não seja um Bolsa Família, tá? Então, esses valores não entram. A gente soma tudo que cada pessoa da família recebe e divide pelo número de pessoas que tem na casa, tá? Vou dar um exemplo simples. Uma família de 4 pessoas, tem uma única pessoa que trabalha e recebe um salário mínimo de 1.045. Como que a gente sabe a renda per capita? Eu pego um salário mínimo, 1.045, e divido pelo número de pessoas que tem na casa. São 4, dá exatamente o limite. Vai dar 252,50. Essa pessoa da família que tem deficiência pode receber o benefício de prestação continuada. Certo. Esse processo está todo digital. E o que a gente tem agora, o que estava atrasando muitos processos era a perícia, né? Porque dependia da agenda do perito, existem vários outros benefícios que o INSS paga que depende de perícia também. Então, muita gente esperava durante muito tempo para a perícia. Só que em março ainda, o INSS soltou algumas notas, algumas informações oficiais de que nessa época toda de pandemia, as perícias foram suspensas. E a perícia pode ser substituída por um laudo médico. Pode ser laudo médico de médico do SUS ou de médico particular, não tem problema nenhum. O que precisa ter nesse laudo? Precisa estar escrito que a pessoa com deficiência é o Joãozinho da Silva, tem que estar o CID dele. Se o médico colocar as dificuldades específicas daquela criança, então ela é uma criança não verbal, uma criança que tem dificuldade de socialização, é uma criança que é muito apegada às rotinas, é uma criança que tem problemas, tem dificuldades motoras, enfim.
todas as dificuldades específicas daquela pessoa, a gente fala muito em criança, mas pode ser adulto também, claro. Então, todas as dificuldades específicas daquela pessoa com deficiência, quanto mais completinho tiver esse laudo, maior a probabilidade de ser aprovado sem a perícia. Não é que agora não tem perícia para ninguém. O que diz essa nota do INSS é que a perícia pode ser substituída pelo laudo. Isso é, se o laudo estiver bem feitinho, esse laudo vai para a mão, né, online, claro, mas esse laudo vai para a mão de um médico perito do INSS. Ele vai olhar aquele laudo e falar, ok, parece que é verdade isso, e ele vai dar o ok dele ali, e aí vai passar para análise de renda e tudo mais. Tá? Então, mesmo que você dê entrada e que ninguém tenha te pedido o laudo médico, já anexe o laudo médico. Se você não sabe como anexar, tem uma publicação nossa com o passo a passo, onde eu explico o que tem que fazer, coloco a tela, tá marcadinho onde vocês têm que clicar e tudo mais. Tá bom? Então é só olhar nessa publicação que já tem o passo a passo ali. E você pode dar entrada no benefício diretamente pelo site. Outra coisa que é super importante entender. Quando eu dou entrada, eu preciso fazer isso em nome da pessoa com deficiência. Então, se meu filho tem o autismo e eu vou pedir o BPC para ele, eu tenho que fazer o cadastro dele. Porque também tem muita gente que faz o pedido no seu nome, mas na verdade quem tem a deficiência é o filho. E aí quando chega lá na frente, eles vão indeferir. Porque não é você que tem direito ao benefício, é a pessoa com deficiência. Então é importante a gente prestar atenção nesses detalhes. Também tem passo a passo de tudo isso lá no site. Se vocês entrarem lá, autismolegal.com.br, procura lá o benefício de prestação continuada e tem todo o passo a passo, com links, formulários que o INSS pede, tudo direitinho, tá lá. Mas para você solicitar o benefício, são esses os requisitos. Tá. E Carla, agora explica pro pessoal como que funciona em relação ao adiantamento do BPC. Como você falou que agora teve essa liminar que acabou cancelando o meio salário mínimo, a pessoa vai receber o adiantamento do BPC. E se ela for recusado o auxílio para ela, se ela tem que devolver ou não, como que funciona tudo isso aí? Legal. Entendeu? Então agora vamos falar a respeito do adiantamento. Muita gente confunde o adiantamento com o auxílio emergencial. E é super comum vocês confundirem isso. Por quê? Os dois foram criados pela mesma lei, os dois têm o valor de 3 parcelas de R$ 600 e tal. Mas são coisas diferentes. O auxílio emergencial tem todas aquelas regrinhas, ter mais de 18 anos, não ter carteira registrada, tudo mais. Para ter direito ao adiantamento do BPC, você não precisa cumprir requisito nenhum. O único requisito que você precisa cumprir é ter solicitado o benefício de prestação continuada. Então, o que vai acontecer? O INSS vai pegar pelo sistema e não precisa solicitar em lugar nenhum, não precisa pedir adiantamento para ninguém. O INSS vai ver pelo sistema que você solicitou o benefício e ele vai pagar esse adiantamento. Eu acho que é super importante aproveitar que tem bastante gente aqui com a gente e deixar claro uma coisa. Pela eu, Carla, pela minha interpretação da lei, eu cheguei à conclusão que somente pessoas que solicitaram o benefício até o dia 20 de março teriam direito a esse adiantamento. O governo não se pronuncia com relação a isso. Na verdade, o governo mal falou do adiantamento do BPC. Ninguém toca nesse assunto, né? Mas, enfim, tem milhares de pessoas que já receberam. E se você quer saber se você tem direito ou se já está liberado o dinheiro, na sexta-feira eu coloquei um vídeo mostrando na tela também do meu INSS como que faz, onde entra, como que clica. Vai aparecer um extrato com o nome do banco, o endereço do banco onde você pode receber o dinheiro e tudo mais. Tem tudo ali já, tá? Agora, ontem ou antes de ontem, a gente recebeu uma informação. Quando eu falo a gente, eu tô falando eu, a Letícia e a Michele, que a gente tá trocando figurinho o dia inteiro com relação a isso. Teve gente que falou que deu entrada depois do dia 20/3 e que recebeu o adiantamento. Essa é a única pessoa que eu fiquei sabendo que deu entrada depois do dia 20/3 que recebeu o adiantamento. Eu não tenho, até agora eu tinha praticamente certeza que a data de corte era 20/3. Agora eu já também não sei, mas o governo não falou absolutamente nada. Então o que eu recomendo? Segue o passo a passo da publicação de sexta-feira, que tem ali para vocês saberem direitinho onde vocês podem consultar se já foi liberado ou não,
porque agora eu já não sei se a data de corte é 20/3 ou se eles vão pagar para todo mundo que deu entrada no auxílio emergencial. Uhum. Então, vamos lá. Você não precisa cumprir requisito nenhum para ter direito ao adiantamento. Eu falei auxílio emergencial, adiantamento do BPC, desculpe. Uhum. Então, você não precisa cumprir nenhum requisito para ter direito ao adiantamento do BPC. Você não Certo. precisa cumprir exigência. Tem muita gente falando, Carla, meu processo, o processo do meu filho está em exigência, eu não consigo juntar o documento. Não tem problema. O adiantamento do BPC não está vinculado a cumprimento de exigência. Uma outra coisa que é super importante, e essa já tem mais de uma pessoa que me fez contato, e eu descobri isso hoje, porque até agora eu não tinha visto de ninguém ainda, o INSS já está negando alguns adiantamentos usando o argumento de que a renda familiar é acima de 1/4 do salário mínimo. Eu entendo, eu e outras pessoas, nós entendemos que isso é totalmente ilegal. Por quê? Porque na lei, e eu tô com a lei aqui na minha mão, ela fala que o INSS está autorizado a antecipar o valor do BPC e tudo mais, e não fala que isso está vinculado à renda estar dentro ou fora do limite. Certo. Então, o que eu tenho recomendado para todos, e amanhã eu vou colocar uma publicação a respeito disso, o que eu tenho recomendado para todos que aparecem indeferido, porque aparece escrito ali, o seu adiantamento foi indeferido, eu vou no meu INSS, para as pessoas que estão recebendo essa informação, eu recomendo que junte esse pedacinho da lei, que é o artigo 3º, eu vou colocar por escrito, da Lei 13.982, que fala Uhum. que as pessoas que deram entrada, que estão na fila, têm direito a receber adiantamento. Para mim foi Certo. novidade esse negócio do INSS estar negando, mas Uhum. enfim, aconteceu com mais de uma pessoa já, e eu fico muito triste, porque no meu entendimento isso é totalmente legal. Porque na É. lei não está vinculado o adiantamento a renda nenhuma. Então, todos que deram entrada teriam direito. É verdade. É porque isso aí é um fato novo, né, Carla? Todo mundo, Exatamente. todo mundo que fez a inscrição no BPC, é, pelo menos as pessoas que eu conheço estão recebendo esse adiantamento, né? Exatamente. Agora, se o benefício, depois de tudo analisado, for indeferido, né? Depois de Uhum. analisar tudo e o INSS vê que você não tem direito ao benefício de prestação continuada, o que você recebeu de antecipação não precisa ser devolvido. A lei também é muito clara nisso, que quem recebeu e tiver o benefício negado depois não precisa devolver. Agora, aqueles que Certo. tiverem o benefício deferido, isso é, o benefício de prestação continuada aprovado, vão ter o desconto desse valor que receberam agora. Por isso que esse valor é dito como adiantamento do BPC. Então vamos imaginar o seguinte: você recebeu, Fernando, você recebeu 3 parcelas de R$ 600 como adiantamento do BPC da Gabi. Certo. Aí, daqui uns 3 meses, 4 meses, sai lá que foi aprovado o BPC dela. E Uhum. você vai ter R$ 7.800, só para ficar mais fácil a conta. Você vai ter R$ 7.800 de acumulado, porque quando o Uhum. benefício é liberado, né, deferido, a pessoa recebe o acumulado desde a data que ela deu entrada, ou melhor, desde a Uhum. data que ela agendou o BPC. Então vamos imaginar que o Certo. acumulado da Gabi é de R$ 7.800. Uhum. Só que você já recebeu 3 parcelas de 800, certo? De Certo. 800 não, de 600. 600. Dá mil e Três oitocentos vezes. reais. Exatamente. 3 parcelas de 600 dá R$ 1.800. Se a Uhum. Gabi tinha 7.800 para receber e você já recebeu 1.800, quanto você vai receber agora? 6.000. R$ 6.000, ok? Uhum. Então, isso Uhum. que é o tal do adiantamento do BPC. Quando o Certo. BPC for liberado, vai ser descontado esses 1.800. Vamos imaginar que daqui 3 meses, o INSS fala para você, Fernando, sua filha não tem direito ao BPC. O que o Fernando Uhum. faz? Bom, o Fernando fica triste, óbvio, né? O Fernando pode recorrer, inclusive, em juízo, Uhum. que é uma coisa que acho legal a gente falar daqui a pouco. Mas o Uhum. Fernando não precisa devolver absolutamente nada desse adiantamento que já recebeu, ok? Então, isso eu acho Certo. que é super importante ficar bem claro que ninguém vai precisar devolver nada do que foi pago como adiantamento do BPC. Certo. Tem uma pessoa perguntando como é o endereço da Carla no Instagram. Fala aí qual que é o seu É Instagram. autismo legal. Eu não tenho perfil pessoal, tá bom? Vocês falam comigo Uhum. como autismo legal, que é esse Isso. aqui, ó, que bonitinho.
É esse joinha. Isso. Aqui, Autismo Legal. Só Autismo Legal com Certo. esse logo. Nós não temos filiais, nós não temos parceiros, nós temos amigos, né, espalhados pelo Brasil Uhum. já. Mas Autismo Legal é só é só esse aqui, tá bom? Isso. Deixa eu ver aqui uma pergunta para vocês. Vamos ver aqui. Acho que é o que você falou, né? Desde novembro esperando o BPC, recebo os atrasados depois, né? Recebe sim. Se você agendou o BPC em novembro, você vai receber desde novembro. Vamos imaginar que você tem agendado em julho e você só foi atendido em novembro. Você vai receber desde julho, ok? Se o Uhum. benefício for aprovado, recebe desde a data que agendou o benefício. Aqui, ó. Eu recebo o Bolsa Família em Fernando, minha você tem que me casa. ensinar a fazer isso. Eu não sei fazer isso na live. Não? Adorei. É o Não, ponto você de vai me ensinar interrogação que tem aqui depois. embaixo. Vou te ensinar. Ah, depois você me ensina. O Fernando sabe tudo de internet, de rede social. Eu aprendi um monte de coisa com ele, viu? Um É monte nada, você que é mesmo. expert, pô. Ó, então. Eu recebo o Bolsa Família em minha casa, só eu e meus 2 filhos. Quanto eu recebo? Acho que ela quer perguntar se ela recebendo o Bolsa Família, ela tem direito ao BPC. Entendeu? Eu acho que é isso. Então, depende. Tem duas possibilidades. Se você tem direito ao BPC, sim, parece que sim. Se a única renda que vocês têm é o Bolsa Família, não você, né? Mas seu filho com Uhum. deficiência tem direito ao BPC. Agora, se você está perguntando quanto ao auxílio emergencial, sim, se a única renda que vocês têm é o Bolsa Família, o que vai acontecer é que o sistema já vai trocar automaticamente o Bolsa Família pelo auxílio emergencial. Isso é bem legal. Deixa eu explicar bem isso então. Tá bom. Carla, eu Uhum. já recebo o Bolsa Família. Eu vou receber o auxílio emergencial? Entenda uma coisa, não é uma regra, não é porque você recebe o Bolsa Família que você vai receber o auxílio emergencial. Tem regras para se receber o auxílio emergencial. Vou falar rapidinho. A regra tem que ter mais de 18 anos, não pode ter carteira de trabalho assinada, não pode receber nenhum benefício do INSS, como aposentadoria, pensão, ou salário, ou seguro-desemprego, ou mesmo benefício de prestação continuada. Você não pode receber. Então, vou dar o exemplo do Fernando e da Gabi de novo. Vamos Sim, pode imaginar que a falar. Gabi recebe o BPC e o Uhum. Fernando não trabalha, o Fernando está desempregado. O Fernando pode Uhum. receber o auxílio emergencial? Vamos passar na lista. O Fernando tem mais de 18 anos? Tem. O Fernando está registrado? Na nossa história, o Fernando não tem registro nenhum. O Fernando recebe a aposentadoria, pensão, seguro-desemprego? Não, na nossa história não. O Fernando recebe BPC? Não, o Fernando não. Quem recebe é a Recebe Gabi, a a filha Gabi, dele. sim. Exato, mas Uhum. aí o Fernando fala para mim: não, Carla, mas o cartão tá no meu nome. Ok, o cartão pode estar no nome do Fernando, mas quem Uhum. tem direito ao benefício é a Gabi, ok? Então, mesmo Uhum. que o cartão esteja em nome do Fernando, quem é o titular, é assim que é chamado, quem tem direito ao BPC é a Gabi. Então, tudo bem, o Fernando pode receber auxílio emergencial. Ainda vai olhar Uhum. a renda per capita, né, que é a renda por mês por pessoa, não pode ser mais do que meio salário mínimo. Então, fez as Uhum. contas lá na casa do Fernando, não, a renda per capita dele está abaixo do meio salário mínimo. Ok, a Uhum. renda familiar, a renda de todo mundo junto, deu mais do que 3 salários mínimos, mais do que 3.150, 145, acho que é isso. Uhum. Deu acima disso? Não, a renda deles não passou disso. Muito bem, então o Fernando pode receber o auxílio emergencial, ok? Uhum. Mesmo a filha dele recebendo o BPC, se o Fernando recebesse o Bolsa Família e ele preencheu todos os requisitos, o sistema vai mudar automaticamente o Bolsa Família dele para auxílio emergencial. Daqui 3 meses ele volta a receber o Bolsa Família. Sim, entendi. Vamos ver aqui uma outra pergunta aqui para você. E o processo está. Deixa eu ver. Aqui. A mãe que trabalha e recebe salário mínimo tem direito ao BPC? Acho que nem você falou, depende de quantas pessoas tem na Exatamente. composição familiar, né? Exato, mas entendam, a mãe só vai ter direito ao BPC se ela for a pessoa com deficiência. Quem tem direito ao BPC é a pessoa com deficiência, ok? Uhum. A mãe pode trabalhar. Muita gente pergunta, Carla, se eu trabalhar, eu vou perder o BPC do meu filho? Depende. Se a renda per capita de vocês ultrapassar um quarto do salário mínimo, a gente já tá falando meio salário agora, né? Mas enfim,
Por enquanto, se a renda per capita ultrapassar um quarto do salário mínimo, sim, seu filho pode perder o PPC. Agora, se a renda per capita não ultrapassar, então não tem problema. Você pode trabalhar com carteira registrada, desde que a renda não ultrapasse esse um quarto do salário mínimo. E agora fala um pouquinho, Carla, sobre a pessoa não ir atualizar lá no CRAS os 2 anos, depois de 2 anos, a Isso é renda familiar, o que pode acontecer e exatamente. tudo. Isso é super importante. Lembra que eu falei que o benefício de prestação continuada não é vitalício? Não é uma vez que você recebeu que você vai continuar recebendo pro resto da vida? Então, a gente precisa, a cada 2 anos, no máximo, atualizar o cadastro único. Até começar a pandemia, ter cadastro único era requisito obrigatório para dar entrada no BPC. Agora, por conta da pandemia, os CRAS estão fechados pelo Brasil todo. Alguns estão trabalhando em esquema de plantão, mas eles não estão atendendo o público em geral. Então, o cadastro único, por enquanto, está suspenso. Ninguém precisa do cadastro único para dar entrada. Quando voltar à vida normal de todo mundo, eu imagino que volte a exigência do cadastro único. Então, a cada 2 anos, a gente precisa atualizar. Por quê? Para saber se são as mesmas pessoas que moram na mesma casa, para saber se a renda continua daquele jeito ou se não. Entende que em 2 anos muita coisa pode mudar na família. E a gente precisa atualizar isso. Por quê? Tem gente que está tendo, não agora, nessa época de pandemia, ninguém vai ter o benefício suspenso. Faz parte daquelas regras que o INSS colocou, tá bom? Então, do dia 18/3, contando 120 dias para frente, nesses 120 dias, a partir do dia 18/3, ninguém vai ter o benefício suspenso, ninguém precisa fazer prova de vida, nada. Mesmo as exigências, você pode cumprir para agilizar o seu processo, mas as exigências não precisam ser cumpridas obrigatoriamente. Não vai ser indeferido porque você não cumpriu a exigência. Tá? Então, a gente precisa tomar muito cuidado, porque tem muita gente que não cumpre as exigências do INSS quando tiver voltado a funcionar normalmente e pode ter o benefício suspenso, aí vai precisar cumprir a exigência, provar que você cumpriu para voltar a receber. Certo. Tem uma pessoa aqui que está perguntando que eu achei legal a pergunta. A Lucy, ela está perguntando o seguinte, que ela é sobre comprovação de despesas. Na Legal. família vai dar mais de um quarto de salário mínimo, só que aí tem as despesas para abater do valor lá, da Isso é composição da bem, renda lá. Isso é bem legal e é importante a gente falar. Imaginei que tivesse pergunta, mas estava aqui na minha lista para falar para vocês. Então vamos Aham. lá. Existem despesas que podem ser abatidas, que podem ser descontadas na renda per capita. Carla, que tipo de despesa é essa? São despesas necessárias da pessoa com deficiência e que não são cobertas pelo governo. Por exemplo, meu filho precisa tomar uma medicação específica e eu não consigo receber de graça pelo governo, eu tenho que comprar esse remédio. Como que eu vou conseguir abater esse valor? Eu preciso do laudo médico comprovando que ele precisa tomar esse remédio. Eu preciso juntar a nota fiscal de quanto eu gasto nessa medicação, para eu juntar lá no meu INSS e aí sim o governo, eles abaterem este valor da renda per capita. Vamos imaginar outra coisa. Meu filho precisa de uma alimentação toda diferenciada. Ele é alérgico a um monte de coisa. Ele só toma aqueles leites que são caros pra caramba e tal. Como que eu desconto isso? Você vai precisar do laudo médico, você vai precisar da nota fiscal. Apresenta o requerimento quando a gente solicita alguma coisa especificamente lá no posto de saúde. A gente tem o pedido. O funcionário não me dá o papel dizendo que não vai não vai me dar nada. Anota lá o dia. Eu fui tal dia, falei com fulano de tal, em tal posto de saúde, tal horas, tudo, e ele disse que o governo não pode me fornecer isso. Carla, eu tenho que pagar o plano de saúde, porque eu já fiz inscrição na prefeitura, mas ninguém me chama para terapia do meu filho. Quando a gente faz inscrição, eles dão lá um comprovante que você está na fila. Então, apresenta isso, junta isso no INSS. Carla, eles não me deram papel nenhum. Então, coloca, eu fui tal dia na prefeitura, faz tipo uma cartinha explicando o que aconteceu. Eu fui tal dia em tal lugar e tal. Falei com fulano de tal e eles disseram que a fila é de não sei quanto tempo de espera, por isso eu tive que contratar um plano de saúde. Entende? Todas essas despesas necessárias da pessoa com deficiência podem ser abatidos. Carla, eu posso abater a escola? Só se você provar que a prefeitura não tem escola para você. Carla, eu posso abater aluguel? Não, não dá para abater aluguel.
tá bom? Então, assim, despesas necessárias da pessoa com deficiência pode ser abatido para comprovação no INSS. Agora, Uhum, vamos continuar um pouco essa pergunta dela. Vamos uhum, imaginar que eu apresentei todas essas despesas e o INSS não considerou. Ele ainda assim certo. indeferiu. Ou Uhum, vamos imaginar que meu filho passou na perícia e o médico colocou lá que não foi comprovada a deficiência. Isso é super comum, gente. Muitas uhum, crianças passam pela perícia e muitas vezes o perito pergunta assim: como que é seu nome? Quem que é essa pessoa que está com você? E a criança responde: é minha mãe. Em que série que você está na escola? E a criança responde: para que time que você torce? Para tal time. Que é isso aqui? Mostra, sei lá, uma nota de R$ 10. Ah, é R$ 10. Ah, ok. Então a criança não tem nada. Né? E a gente sim. sabe que a criança responder tudo isso não significa que ela não tenha nada, né? Não é porque ela não chegou lá na sala chacoalhando a mãozinha e balançando para frente e para trás que ela não seja autista. Uhum, Então vamos imaginar que o INSS indeferiu ou pelo motivo da renda ou pelo motivo de não ter sido comprovada a deficiência. O que, que eu faço? Você pode entrar com recurso em dois lugares, ou no INSS ou em juízo. Você pode dar entrada nos dois sem advogado. Óbvio, se você puder pagar um advogado vai preparar isso de uma forma mais estruturada, com argumentos melhores e tudo mais. Mas você não precisa de um advogado para fazer isso, ok? Você pode fazer sem advogado. Eu uhum, acho melhor fazer o recurso em juízo do que no INSS. Normalmente o INSS só confirma a decisão que eles fizeram, que eles tomaram anteriormente. Então, como que eu faço isso em juízo? Existem, os fóruns estão trabalhando normalmente, estão trabalhando de forma remota, mas você consegue protocolar processo, os processos estão dando andamento, inclusive os processos estão andando mais rápido do que quando eles estavam abertos normalmente. Né? uhum, Eu vejo pelos nossos aqui. Os nossos processos sim. estão andando rapidinho, porque eles trabalhando em casa. Essa semana eu vi uma entrevista do ministro, ele falando que os funcionários trabalhando em home office estão rendendo muito mais do que trabalhando lá no fórum, né? É. Eram aqui de São Paulo, nem lembro quem estava falando, enfim. Mas os processos estão andando. Então você Foi que nem vai o poder. processo que eu te mostrei da Gabi, né, Carla? Você viu que já Exatamente, andou foi bem rápido rápido, pra assim, né? caramba. Muita gente Uhum, está acompanhando no meu INSS, os processos estão andando, eles estão mandando exigência, eles estão dando andamento. Ah, foi para fila unificada, tudo isso é andamento. Ah, foi para análise manual, dados divergentes, foi para análise manual, tudo isso é andamento. Tudo, uhum, esses termos todos que aparecem ali é sinal que seu processo está sendo mexido, não está abandonado. sim. Tá? Então, isso é Uhum, bem legal. Bom, o que a gente pode fazer? Solicita em juízo. Qual a vantagem de você solicitar em sim. juízo? Em juízo, se por acaso o perito do INSS falou que seu filho não tem autismo, não tem deficiência, em juízo seu filho vai ser avaliado por um outro médico perito. Uhum, Alguém que é especialista no autismo especificamente. Então, a probabilidade de ser comprovada a deficiência em juízo aumenta muito mais. Ou vamos imaginar que a sua renda é acima do limite. Quando a gente chega em juízo, aquela regra do 1/4 do salário mínimo é deixada de lado. Não é absoluta. Isso significa o quê? Que o juiz não vai bater o olho e vai falar: ah, você tem uma renda acima de 1/4 do salário mínimo. Não pode. Não. Ele vai analisar o seu contexto. Tem que ser comprovado o que a gente chama de miserabilidade ou hipossuficiência. O que significa isso? Você precisa comprovar em juízo que o que você recebe não é o suficiente para as despesas necessárias da pessoa com deficiência. Então, tem pessoas que têm uma renda per capita muito acima de 1/4. Tem famílias com renda per capita de meio salário mínimo. Tem famílias com renda per capita de um salário mínimo. Depende da situação de cada um. Vai ser sim analisado. Não é porque você entrou em juízo que vai ser liberado. Vai ser sim. analisado o contexto todo da família, o quanto a família recebe, quanto de despesa você tem de verdade. Tem pessoas com Uhum, autismo que têm uma despesa altíssima, além de medicação, muitos precisam de terapia em casa, muitas vezes eles não conseguem isso do governo, alguns precisam de cama especial, alguns precisam de respirador. Tem várias situações totalmente diferentes. E em uhum, juízo, tudo isso vai ser avaliado. É muito provável que você receba na sua casa um assistente social. Então, não mintam. Por favor, não mintam. Mas se o processo foi indeferido no INSS, deem entrada o quanto antes em juízo. Por quê?
Porque se o juiz reconhecer que sim, a pessoa tem deficiência e sim, ela está numa situação de hipossuficiência, ela tem mais gasto do que as despesas, ela recebe menos do que as despesas que a pessoa com deficiência tem, o juiz vai autorizar o pagamento e você vai receber, lembra daquela data que eu falei? Quando a gente agenda, então, você vai receber todo acumulado desde a data que você agendou, tá bom? Então, vale muito a pena. Qual o problema da gente fazer a solicitação em juízo? Demora, né? Porque tem um monte de processos. Diferente de outros tipos de processo, que as pessoas com deficiência têm prioridade, lembram do direito da fila preferencial? Então, quando a gente entra com processo, as pessoas com deficiência também têm direito a essa fila preferencial. Só que quando a gente entra com o pedido em juízo do INSS, todo mundo que está lá é preferencial, né? Porque são aposentados, são pessoas com deficiência, então praticamente todo mundo é preferencial, vai acabar entrando na fila padrão. Mas quando for autorizado... Nossa, tem um pernilongo aqui querendo me engolir, desculpa. E quando esse processo for definido em juízo, a pessoa vai receber todo o acumulado. Então, vale muito a pena. Muita gente deixa para lá quando o INSS dá como indeferido o benefício. E eu acho que a gente pode solicitar em juízo, porque tem muita gente recebendo. Aí uma pessoa está perguntando onde seria de entrar em juízo, que é a Defensoria Pública, acho que é a Defensoria Pública da União, né, Carla? Exatamente. Você pode contratar um advogado e o advogado sabe como fazer. Você pode procurar a Defensoria Pública da União. Por quê? Porque INSS é federal, tá? Então vale todo o Brasil quem atende a Defensoria Pública da União. Mas você pode também procurar o Juizado Especial Previdenciário, que é tipo pequenas causas do INSS. Né? Do mesmo jeito que a gente pode procurar o especial cível, que todo mundo chama de pequenas causas, mas enfim, o nome correto é especial cível, quando alguém bate no seu carro, quando tem uma geladeira que você compra com defeito e não trocam e tudo mais, existe o especial previdenciário, que resolve assuntos do INSS especificamente. Então, você não precisa de advogado, você vai ter que comprovar tudo isso que eu falei. Mas você pode comprovar tudo isso através de documentos, através de recibos, de laudo médico e tudo mais. Tá bom? Ou pode procurar a Defensoria Pública da União, que eles fazem isso também gratuitamente. Quer dizer, não de graça, porque a gente paga com os nossos impostos, né? Mas você não precisa pagar nada a mais por isso. E outra coisa, Carla, que é importante falar, que nem lá na Bades que a Gabi faz a terapia, tem mãe que recebe dos 3 filhos o BPC, entendeu? E aí o pessoal pode perguntar, e a renda do BPC e tudo, né? Isso. Se eu tenho 2 filhos autistas e tal. Cada pessoa com deficiência ou pessoa acima de 65 anos pode ter um benefício diferente. Então vamos voltar para a família do Fernando. O Fernando é o nosso exemplo da noite. Vamos imaginar que a mãe e o pai do Fernando têm mais de 65 anos e a renda deles é baixa, abaixo de 1/4 do salário mínimo. Vamos imaginar que a mãe do Fernando conseguiu o BPC para ela há uns 3 anos atrás. Então ela já tem a renda do BPC. Ele pediu o da Gabi, estava dentro do requisito. Por quê? Porque o BPC que a mãe dele recebe não entra na conta. Tá? Valores recebidos como BPC não entram no cálculo da renda per capita. Então, a mãe do Fernando pode receber, o pai do Fernando, se tiver mais de 65 anos, não tiver renda, a renda per capita deles for até 1/4 do salário mínimo, o pai dele pode receber, a Gabi pode receber, e se tiver mais alguém na família com deficiência... O Rafael pode receber esse O Rafinha, não sei quantas pessoas sabem, o Rafinha, o Fernando descobriu faz pouco tempo, né, que o Rafinha tem uma dificuldade razoável de ouvir, ainda tem muito chão pela frente, o Rafinha, né? Tem bastante. E, enfim, mas vamos imaginar que daqui a um tempo, não, ok, o Rafinha é deficiente auditivo. Então pode, imagina, dentro da mesma casa, a mãe, o pai, a Gabi e o Rafinha. Todas essas pessoas podem receber o BPC dentro da mesma casa, desde que seja comprovada a deficiência e a tal do limite da renda per capita de 1/4 do salário mínimo. O que acontece, Fernando, muitas vezes, quando chega no INSS, caso de gêmeos, de irmãos, enfim, o INSS libera de um e nega do outro. Se isso acontecer, solicita em juízo, porque é pacífico. Chegou lá, é papum. Os juízes nem perdem muito tempo avaliando outras coisas. Se o INSS negou, porque já tem alguém da família que recebe o BPC, o em juízo já está sendo liberado rapidinho isso. Agora uma pergunta que é para autista adulto, que pouca gente faz. Por exemplo,
a pessoa recebe o BPC a vida toda, chegou com 18 anos, o autista quer trabalhar, ele arruma um emprego. Aí automaticamente o BPC ele perde, e se ele perde o emprego, ele pode voltar a receber o BPC ou não? Como funciona isso? Então, ele pode arrumar emprego, ele pode trabalhar, por exemplo, como menor aprendiz, a pessoa que recebe o BPC pode também. O que Uhum, acontece é o seguinte, se ele passar 2 anos trabalhando registrado, o INSS considera que ele está inserido no mercado de trabalho. E aí vai cortar o benefício de prestação continuada. Tá bom? certo. Então, até Uhum, 2 anos trabalhando, ele pode receber os dois ao mesmo tempo. Quando uhum, completar 2 anos, se entende que, ok, ele já está dentro do mercado de trabalho, ele está inserido, então ele pode parar de receber. Acontece uhum, muitas vezes que a pessoa, quando começa a trabalhar, tem o benefício suspenso, mas aí é só um recurso interno e normalmente o INSS volta a pagar. Agora, então, vou uhum. esticar essa sua pergunta, tá bom? Vamos Certo, pode fazer. imaginar que a pessoa tenha mais de 18 anos e ela quer solicitar o Uhum, VPC, porque ela está dentro da aham, renda e tudo mais. Como que a gente faz? A gente vai seguir todas as regras, mas para alguém com mais de 18 anos, eu preciso provar que aquela pessoa não tem condição de trabalhar pelo seu próprio sustento. Ah, Carla, uhum, mas como que eu provo? Através de laudos. Laudo do uhum, psicólogo, laudo do psiquiatra, do neurologista. Se essa pessoa entrou e saiu muitas vezes, né? Começou a trabalhar depois de 2, 3 meses, teve que sair, foi mandado embora. Entrou de novo, acabou. Porque muitos, na verdade, eles até conseguem trabalhar, mas muitos não conseguem se adaptar ao convívio no trabalho. Né? Então, aham, muitas vezes o problema não é o trabalho em si, mas são as pessoas, é a luz, é o clima, é o cheiro de cigarro, é as regras ali, a dinâmica, enfim, tem muita coisa que pode incomodar a pessoa com autismo, né? Então, muitas aham, vezes a pessoa não consegue ficar no mercado de trabalho por conta de todo esse contexto. Precisa ser comprovado isso. Muitas uhum, vezes, infelizmente, o INSS nega. Porque ele fala, certo. imagina, você está conversando aqui comigo, tal, é só uma questão de você se ajeitar no emprego. Você tendo a comprovação, os laudos e tudo mais, de que a pessoa não consegue entrar no mercado de trabalho. Ela entra, mas ela não consegue se manter, ela não consegue manter o seu próprio sustento. Pode ser Uhum. solicitado em juízo também, e os juízes estão dando. Que nem, Porque cara, desde que comprovado. uma outra pergunta também. A pessoa tem direito ao adiantamento do BPC. Aí ela vai ver lá no meu INSS a agência que é para a pessoa ir receber. Ela vai receber um cartão, é uma ordem de serviço, uma ordem de pagamento. Como que funciona isso? Já tem alguma coisa Legal. falando sobre isso? Quando a gente entra ali, a gente vai entrar no meu INSS, a gente clica em extrato de pagamento, onde tem um cifrão, Sim. fica na parte de baixo do meu INSS. Ali vai aparecer um extrato onde o adiantamento foi liberado. Você vai comparecer naquele dia não, que não tem dia Naquela específico, você vai agência, né? comparecer naquela agência com os seus documentos, eu, pai, vamos lá, vamos voltar para o Uhum. Fernando. Vai o Fernando com os documentos dele, com os documentos da Gabi, comprovando que ela é filha dele, e ele pode fazer o saque desse dinheiro. Não vai ser dado cartão, tá bom? Uhum. Ninguém vai receber cartão do auxílio emergencial ou cartão de adiantamento do BPC. Foi legal até você ter falado nisso, Fernando, para eu falar Uhum. um assunto que é super importante. Tem gente dando golpe para tudo que é lado usando o auxílio emergencial. Tem gente oferecendo cartão do auxílio emergencial. Isso não existe. Se você Uhum. quiser pegar um cartão, é um cartão de crédito. Você está fazendo um empréstimo ou você está entrando no golpe. Eu prefiro que vocês, Uhum. por favor, é o que eu peço para vocês, não entrem em nada que parece ser incrível e alguma vantagem incrível que alguém te mandou por direct, que alguém te mandou pelo Messenger, que alguém te mandou pelo WhatsApp. Entendam que coisas Uhum. oficiais aparecem em redes abertas, aparecem na televisão. Ninguém vai te mandar alguma coisa oficial por mensagem, como se só você pudesse saber. Quando a gente sabe alguma coisa, a gente vem aqui e grita para todo mundo: olha, você pode fazer assim, assim, assado, assim, assim, assado. Tem um monte de gente achando que só ele recebeu uma informação importante e que ele vai ter vantagem. Tem gente falando: olha, você escolhe o valor do seu benefício que a gente vai te dar o cartão. Isso é mentira, isso é golpe. Se Uhum. acontecer isso, pode mandar o print para mim, pode mandar o print para Michele Siqueira, pode mandar o
print para Letícia no Crianças Especiais. A gente tem denunciado todos esses golpes, ok? Não entrem nessa história de uma super vantagem, porque isso é mentira. O caminho fácil demais normalmente é ilegal. Tem alguma coisa de errado. Gente falando para você, olha, você precisa compartilhar com não sei quantos grupos essa live, que aí você vai receber. Mentira, isso é golpe. Mentira. Tá bom? Então prestem atenção em fontes seguras, fontes oficiais, porque antes da gente trazer alguma coisa, não só eu, mas várias outras pessoas que trazem informações oficiais, antes da gente falar isso para vocês, a gente checa, confere informações e tem coisa que a gente acha e que a gente guarda, sabe? Porque É importante clicar em que a sites. gente gostaria, eles confirmam, né? É importante clicar em sites .gov.br, né, Carla? Porque tem muita gente que vai ponto Exatamente. online, ponto isso, ponto aquilo. O Ó, gov.br que é importante. exatamente. O governo nunca vai mandar você para um site particular. Qualquer coisa que tenha do governo vai ser .gov.br. .gov.br. Qualquer outra coisa pode ser arriscado, tá bom? Tem .gov.br, é um site oficial do governo. Sim. Aí tem uma pessoa perguntando aqui do filho dela que é caso leve de autismo. Vamos falar o antigo Asperger. Tem direito ao BPC? Pode ter direito ao BPC, sim, desde que seja comprovados os requisitos. Vai comprovar a deficiência, porque Asperger está dentro do transtorno do espectro autismo, é considerado pessoa com deficiência para todos os efeitos legais. Comprova a renda dentro do limite, vai ser sim. E se o INSS negar, você pode solicitar em juízo. Tem muita gente Léo, perguntando aqui. quando tiver isso, Fernando, o que eu recomendo para as pessoas? Juntem os laudos. Ah, eu tenho 3 laudos, juntos os 3 laudos. Se você quiser esperar a perícia do INSS, quando for na perícia, leva o laudo de quando a criança tinha 2, 3 anos, leva o laudo de agora, leva o laudo que você tem anterior, laudo da psicóloga, laudo da fono. Quanto mais documentos você tiver, mais fácil de você comprovar que é verdade o que você está dizendo. E a questão que você estava falando era a parte da justiça, quando entra na justiça, que é aquela visita da assistente social. Você podia falar um pouco sobre isso, pessoal? Que acho que tem muita gente que não Então, sabe sobre isso, né? Então, quando a gente Que solicita em juízo, para as pessoas que estão dentro do limite, vai receber a visita do assistente social. Agora, se a sua renda é acima do limite, acima do 1/4, pelo menos é essa a regra que está valendo por enquanto, a gente precisa comprovar que as nossas despesas são maiores do que o que a gente recebe. Então, você, além de juntar as despesas todas, pode ser, na maioria dos casos, o juiz manda um assistente social até a sua casa, para confirmar se você mora naquele lugar mesmo, para confirmar se não tem mais ou menos carro na garagem. Ela vai entrar, discrepância, ninguém né? vai ficar abrindo a sua geladeira. Mas imagina o seguinte, eu falei que eu tenho uma renda de 1/4 de salário mínimo, ou sei lá, uma renda de meio salário mínimo, eu tenho Xbox, eu tenho uma televisão de LCD de 100 polegadas, eu tenho uma geladeira daquelas que abre De duas inox. portas, eu tenho um carro na garagem, eu tenho uma moto, meu filho está mexendo no iPad, o meu celular é um iPhone, nada contra iPhone, mas ele é caro, né? Todo mundo sabe. E aí ela vai colocar tudo isso no relatório. Vai chegar em juízo, vai ser analisado, vai falar, peraí, mas se eles estão dizendo que eles têm a renda de meio salário mínimo, com que dinheiro que eles estão comprando tudo isso? Entende? É a mesma situação das pessoas que perguntam, Carla, porque meu filho recebe BPC, eu não posso comprar carro com isenção? Não, poder você pode, mas tem que fazer lógica a renda que você declarou e o patrimônio que você tem. Então, Sim. se você recebe BPC, é porque você declarou que a renda da família, a renda per capita, né, a renda de cada um, não é acima de 1/4 do salário mínimo. Aí você pede isenção para comprar um carro zero e você vai parcelar esse carro, porque você pode comprar um carro zero com isenção parcelado, não tem problema nenhum. E aí a parcela que você se comprometeu a pagar é uma parcela de R$ 800. Vamos fazer a conta comigo. Com uma renda per capita de 1/4 do salário mínimo, como que sobra dinheiro para comprar um carro com uma parcela de R$ 700? Aquele negócio do carro com isenção e do BPC e tudo mais, a gente só precisa entender que tem que ter uma lógica matemática. Na verdade, é Sim. isso. Tem que ter uma lógica matemática. Aquilo que você declarou para o INSS que você tem de renda
tem que ser compatível com o seu patrimônio. Agora, deixa eu dar um exemplo. Vamos imaginar o seguinte, o Fernando, o nosso modelo das histórias de hoje, o Fernando Sim. pediu o BPC da Gabi tem mais de um ano. Aham. Não, vamos aumentar, vai. O Fernando está na fila já tem uns 2 anos. E o benefício da Gabi foi liberado. Se o Fernando está na fila do BPC há 2 anos, significa que quando o BPC dele for liberado, quanto tempo de benefício que você vai ter acumulado, Fernando? 24 meses, né? Que seriam 24 mil reais. Exatamente. 24 Uhum. meses. A gente fazendo uma conta só para arredondar de R$ 1.000 por mês, porque é um salário mínimo, imagina que o Fernando vai receber R$ 24.000. Com R$ 24.000, você não consegue comprar um carro zero. Mas você consegue comprar um carro. Não, vamos imaginar que a mãe do Fernando falou para ele: Fernando, você está precisando de um carro. E eu tenho um dinheirinho guardado aqui. Então faz o seguinte: vai, compra um carro zero, você pega esses 24 mil e eu vou te dar mais 30 mil de Uhum. presente. Com 54 mil, o Fernando consegue comprar um carro zero com isenção. Ele vai Uhum. solicitar a isenção para a Gabi. Quem quiser saber como que faz a isenção, também está no nosso site, Aljabá, né? Mas, Aham. enfim, tá tudo no nosso site, passo a passo. É chatinho, mas é super possível. Eu já fiz isso 2 vezes sozinha e coloquei todos os detalhes para vocês ali, tá bom? Então, o Fernando faz todo o passo a passo e solicita a isenção. E a Gabi consegue e ele compra um carro zero. Carla, mas você não falou que tem que bater a renda dele? Ele continua tendo a renda dentro de um quarto de salário mínimo. Como que ele conseguiu comprar um carro de 54 mil? Bom, talvez o Fernando seja chamado pelo INSS para explicar de onde veio esse carro. Né? Se ele tem uma renda de um quarto do salário mínimo, como que ele conseguiu comprar um carro de 54 mil reais? Pagou à vista ainda. Bom, o que o Fernando vai fazer? Ele vai pegar a carta de concessão da Gabi, dizendo que ela recebeu 24 mil acumulado. Ele vai pegar uma declaração, quando a mãe dele deu os 30 mil para ele, a mãe dele vai fazer uma declaração ali. Eu, fulana de tal, estou doando 30 mil reais para minha neta, Gabi, não sei das quantas, CPF e tal. Ela assina, ela reconhece firma disso e dá para o Fernando guardar. O Fernando guarda Uhum. isso. Se a mãe dele faz imposto de renda, a mãe dele declara que fez essa doação. A doação tem limite, né? As doações são regulamentadas por estado. Aqui no estado de São Paulo, esse ano, uma doação de até 66 mil e uns quebradinhos é isenta de imposto. Se passar disso, tem que pagar imposto. Mas a doação que o Fernando recebeu é de 30 mil, então é isenta de imposto. A mãe dele fez a declaração, o Fernando guardou isso. Uhum. A mãe dele declarou no imposto de renda dela que ela doou esses 30 mil para ele. Se o Uhum. INSS chamar o Fernando, é só ele apresentar esses documentos. Olha, eu recebi 24 acumulado e recebi 30 mil de presente da minha mãe. E o INSS vai falar, ok, legal, sem problemas. Entende? Uhum. Não é proibido você ter o carro. O que é proibido é mentir. Então, óbvio, a Uhum. gente sabe disso. Tem muita gente que mente para ter direito ao BPC. Se o Uhum. INSS descobre que você está mentindo, além de você perder o benefício, você pode ser condenado a devolver todo o valor que você Uhum. recebeu mentindo. Óbvio, o INSS vai ter que provar que você mentiu, tá? Mas tem uma série de regras que não é que você não pode comprar o carro. Eles viram que eu tinha uma televisão de LCD e foi negado. Não, não é isso. Mas tem que fazer sentido, tem que ter uma lógica matemática na coisa. Vamos imaginar assim, por exemplo, a pessoa ela tem já o carro, ela já começou a receber o BPC. Ela pode dar Uhum. entrada na isenção de PVA, por exemplo? Pode, não tem Pode, problema nenhum. Não tem problema né? nenhum. Não existe uma lei dizendo que quem recebe BPC não tem direito à isenção, ok? Não tem problema nenhum. Vamos Uhum. imaginar outra coisa. Eu já tinha um carro, Uhum. meu filho começou a receber o BPC agora, e mês que vem meu marido falou: vamos trocar de carro, vamos comprar um outro. A gente vende um carro, a gente compra o outro com a isenção, por exemplo, e se eu tiver uma parcela de 300, 400 reais, se couber dentro do nosso orçamento, não tem problema nenhum, porque eu vendi um Uhum. carro e comprei um outro no lugar, né? É uma Sim, substituição de bens. Tá? O que não sim, pode eu falar que eu recebi um quarto do salário mínimo, que a renda por pessoa de casa é de no máximo 252, e de uma hora para outra aparecer dinheiro para comprar um carro zero. Aí o INSS vai sim. falar: bom, peraí.
ou de duas, uma, né? Ou você tinha dinheiro Uhum. guardado que não falou pra gente, ou você está fazendo milagre. Vira ministro da economia se você está conseguindo fazer, É, né? Quem tem uma renda de um quarto do salário mínimo, comprar um carro zero, porque carro não é só carro. Carro, é combustível, é seguro, é documento, entende? Então precisa ter essa lógica na história. Se não tiver lógica, você pode ter problema. o que pode acontecer, Carla, de que a pessoa acaba caindo numa pegadinha, ela pegar o carro e começar a usar como aplicativo, por exemplo, motorista de Isso pode dar aplicativo e problema. tal, Exato. né? Tem Uhum, gente que faz isso, mas isso pode dar problema, né? Porque uhum, este carro é o carro que vai servir a pessoa com deficiência. Isso não significa que você não pode usar o carro para ir trabalhar. Enfim, você pode usar para passear, para ir trabalhar, não tem problema. Mas esse uhum, carro não pode ser usado como fonte de renda, né? Como um instrumento de trabalho, tá? uhum. Até Então, porque tá no nome da criança, né? Se não me engano, né, o Carla? carro fica em nome da criança. Quando você quiser vender o carro, você precisa solicitar em juízo uma autorização. É um processo simples, rápido, baratinho e tudo, mas você precisa solicitar em juízo a autorização para vender o carro. Por quê? Porque quando você comprou em nome da criança, você doou isso para ela. E o carro não é mais seu, o carro é da criança. Então, para vender, só com uma autorização do juiz, porque a criança não pode decidir se vende ou não o carro. E como o carro não é meu, Bom, eu não posso decidir se eu vendo ou não. bom, Carla, acho que é isso, né? Agradecer você por estar fazendo mais de uma hora de live aí, né? Deixar esse Bota seu na sábado conta, aí, eu te cobro, Fernando. deixar esse sábado aí, deixar de comer um hambúrguer de picanha pra vir falar aqui com a gente aí, ó, tá vendo? Vou assistir um Né? filminho com a família. Eles estão me esperando lá na sala já. Ah, legal. Bom que o pessoal acabou descobrindo mais sobre o autismo legal aí, bastante gente falou que vai seguir, né? E já temos já Vai, 70 pessoas na live aí, ó. Se você quiser legal. despedir Vai do ser um. pessoal, falar aí mais sobre o autismo legal. Obrigada. Fernando, obrigada. Fernando é um cara muito legal que eu tive o prazer de conhecer graças ao Autismo Legal. O Autismo Legal me apresentou para muitas pessoas muito bacanas que hoje em dia são amigos, amigos de verdade. Eu Uhum, tenho muita alegria em dividir muitas experiências, muitas dúvidas, muitas soluções, muitas alegrias com muita gente do uhum. bem. Tem muita gente do bem que está trabalhando pelo autismo. Então é um prazer estar com vocês, é um prazer responder todas as dúvidas que vocês tiverem. Entrem no site a gente tem tudo mastigadinho sobre vários outros direitos, transporte, estacionamento, isenção de rodízio, professor auxiliar, adaptação curricular, o que vocês imaginarem, alistamento militar, cadastro eleitoral, tudo que envolve a vida civil da pessoa com autismo tem ali. E quem quiser conhecer o nosso app, é Autismo Legal. Você consegue baixar para quem tem Android, para quem tem iOS, né? Quem tem celular da Apple, a gente está esperando a Apple liberar. Logo devem estar liberando, mas quem tiver Apple pode acessar o aplicativo através do app.autismolegal.com.br. Tem uma série de coisas que não estão nas nossas redes sociais e que estão ali no app, onde tem testes de avaliação, tem testes de desenvolvimento que são usados pelos médicos no Brasil inteiro, ali de graça, você vai respondendo perguntas e o app vai calculando aquilo. Não é diagnóstico, mas serve até para quando você procurar um médico, levar essa avaliação já pronta para eles. Tem o Manual dos Pais, que eu escrevi junto com a Fátima Dequan e junto com a doutora Débora Kershis. É um manual para os pais maravilhoso, onde explica tudo a Uhum, respeito do autismo, detalhes, a vida, a escola, medicação, uhum, terapias, estereotipia, ecolalia, praticamente tudo que vocês imaginam perguntar, a gente respondeu ali, é bem legal. E tem uma área só de publicações, onde a gente selecionou as melhores publicações que falam a respeito de autismo, sobre terapia, sobre dicas do que fazer em casa. E agora, essa semana, a gente começou a colocar também publicações científicas. Então, as mais recentes publicações científicas, que são aquelas que os médicos usam para decidir uma série de coisas a respeito do tratamento, inclusive essas publicações científicas estão disponíveis ali. É bem legal, tudo de graça, tudo na e ainda faixa. tem também aquela parte de eventos, né, Carla? Depois que passar a pandemia, você vai poder colocar, Então, agora cada pessoa colocar por, evento e tudo, né? por conta da pandemia, essa parte de eventos aí está quase congelada, assim, né? Tem alguns
alguns eventos de setembro, outubro, novembro, que estão ali. Se você tem algum evento que quiser divulgar, entre em contato comigo. É de graça para divulgar evento ali, não precisa pagar absolutamente nada. Mas fora os eventos, tem um monte de coisa bem legal. Dá para passear É. bastante no app, Não, porque sim, tem muita é coisa bem bacana. completo o aplicativo. Parece uma rede social do autismo legal. Acho bem legal, O assim. Fernando já É, testou. Se vocês tiverem dúvidas, já. vocês podem perguntar para ele que ele responde. Gente, foi um prazer de Obrigado. verdade. Fernando, obrigada, viu? É sempre bom estar com você e com a sua turminha.